Promessas. Sempre nos comprometemos com as pessoas. As palavras ditas criam expectativas e esperanças. Você é fiel nas suas palavras? Qual é o sentimento quando alguém lhe promete algo, porém não cumpre? Você é fiel nas suas palavras? Tento ser. Qual é o sentimento quando alguém lhe promete algo, porém não cumpre? Rapaz, é um negócio assim, um pouco complicado, porque eu já fiz isso, né? Falar uma coisa e não cumprir com as pessoas, com a esposa, com o filho, com o pai, muitas das vezes, e mãe, né? E é chato quando a gente recebe isso de volta, né? Alguém faz algo, a gente promete algo, pode ser no emprego, pode ser em outras circunstâncias, e a pessoa não cumpre aquilo que falou, a gente fica meio chateado, meio triste, mas tem que superar. Acho que é isso, superar que somos imperfeitos. Eu sou uma hora, a pessoa pode ser também, porque eu não posso também tentar entender. Mas é difícil entender de vez em quando. Dá para ficar chateado. E eu fiquei chateado, inclusive, com uma circunstância um dia desse aí. Você é fiel nas suas palavras? Sim. Qual é o sentimento de quando alguém lhe promete algo, porém não cumpre? Eu fico triste. Só que às vezes pode até a pessoa não perceber, mas a gente fica triste por dentro, por não cumprir, né? Você é fiel nas suas palavras? Sim. Qual é o sentimento de quando alguém lhe promete algo e não cumpre? É um sentimento de tristeza, de decepção, porque se a gente está naquela expectativa, esperando aquilo e aquilo não acontece, então a gente fica desanimada, né? Triste. Vamos lá. Senhor, muito, muito obrigado, porque nós temos a alegria de estarmos na Tua casa, seja aqui presencialmente, seja de onde as pessoas estão assistindo e acompanhando o nosso canal. Amém. Que o Senhor possa falar ao nosso coração de maneira especial com esse tema maravilhoso que fala sobre a Tua volta. Nós queremos sim estar todos os dias nas Tuas mãos, queremos que sim o Jesus restaurador da nossa vida possa restaurar também o mundo todo e nós possamos habitar agora nesse mundo maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós. Dirige-nos nessa noite, que possamos aprender, desejar e sonhar cada dia mais com este lugar que o Senhor tem preparado para nós e com o dia da volta de Jesus. Pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Então, como o pastor falou, hoje o assunto é um assunto muito, muito lindo. Também gosto muito de falar sobre esse assunto. Traz muita esperança aos nossos corações. Mas como nós vimos no vídeo, foi feita uma pergunta sobre questão de cumprir com a palavra, né? Quando você fala que vai fazer uma coisa e você faz. Ou quando alguém diz para você que vai fazer uma coisa, principalmente quando essa coisa é muito boa, e você fica naquela expectativa e a pessoa não cumpre. Ai, que decepção, né? É muito chato. Mas nós temos na Bíblia uma promessa que foi feita por Jesus. E é sobre essa promessa que nós vamos conversar hoje, certinho? Mas antes da gente introduzir essa questão da promessa, tem uma parábola que vai nos ajudar a entender bem essa promessa, entender bem o que é preciso fazer antes que essa promessa se cumpra, tá bom? E a gente vai entender bastante. Agora, é a parábola das 10 virgens. Vocês já ouviram falar dessa parábola? Agora o pastor vai relembrar aqui para a gente a parábola das 10 virgens e o que essa parábola tem a ver com essa promessa de Jesus. Então, Milene, essa parábola é uma parábola conhecida, né, Nerivan? Mas também o pessoal vai ficar pegando o meu pé porque só fala de casamento, né? A parábola tem a ver com história de casamento. Mas eu quero aqui, antes de a gente ler a Bíblia, agradecer de maneira especial hoje a presença do Everânio, que está aqui com a gente, da Suelen e da Emily, que vai chegar daqui a um mês. Está na barriga da mamãe lá. A gente está muito feliz de receber essa família aqui conosco hoje. E vamos então ler essa parábola das 10 virgens e vamos ver aqui então o que nós encontramos dessa promessa especial aqui, Milene. Capítulo 25 de Mateus, a partir do verso 1, diz assim:
O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram, prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Muito bem. Relembramos aí a parábola das 10 virgens e agora a gente vai começar a entrar no assunto da promessa e aí a gente vai entender por que que essa parábola tem a ver com essa questão da promessa, né? Neurivan. É porque tem o Neucivan. E aí a gente confunde, tá, pessoal? Tem a dinastia aqui. Tem um apelido, mas eu não vou falar o apelido aqui, não, que é bem mais fácil, né? A gente chama dos apelidos, mas é Neurivan e Neucivan. Ele é o Neurivan, tá bom? Então, olha só. Tem uns dos versos que, na minha opinião, depois de São João 3,16, é um dos mais bonitos, que também está em João, que no capítulo 14, de 1 a 3. É o meu favorito. É o favorito, né, pastor? Um dos meus favoritos também. Por quê? Porque nesses 3 versos está contida essa promessa que a gente está falando tanto, né? E foi um dos que eu decorei primeiro, né? Desde quando eu entrei, foi um dos que eu decorei. Eu decorei esse e aquele que fala do perdão, né? Se confessarmos os nossos pecados. E esse fala assim, ó. Eu vou falar, tá bom? Vamos lá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois eu vos preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ainda bem que eu estava com o pastor aqui do lado. Eu decorei numa versão diferente da dele. Mas, gente, vocês viram? Eu falei assim, né, bem devagar, para vocês verem que linda promessa de Jesus. O que Jesus prometeu aqui? Ele prometeu que iria voltar. Né? Ele falou que ia preparar lugar para o seu povo, para os seus filhos, mas ele prometeu que voltaria. Essa é a maior promessa, é a maior esperança que nós temos, é que Cristo um dia vai voltar a esse mundo para buscar-nos. Né? Amém. E essa promessa parece que fica mais linda, né, Eurivan? Porque não é só assim, eu vou voltar para te pegar, não é para te buscar, mas ele preparou. É gostoso quando alguém chega e fala assim para mim: olha, estava pensando em você, preparei uma coisa para você. Não é gostoso? Puxa, a pessoa gastou tempo, teve carinho ali envolvido, né? Então, isso torna ainda mais especial essa promessa da volta de Jesus. E, sendo assim, como é que eu devo considerar a volta de Jesus? Pode falar. Antes, Milena, de passar esse ponto, eu gostaria de falar também sobre o que Cristo fala a respeito disso, né? Assim, que enquanto ele não vem, ele diz: não se turbe, né? Não se preocupe, eu voltarei, não se preocupe, pois eu vou preparar-vos lugar, né? Cristo, ele fez uma promessa e ele vai voltar, e ele diz para você não se preocupar, para você confiar nele, porque ele vai voltar, né? Então, respondendo à pergunta da Milena pode responder. Como que eu devo considerar a promessa da volta de Jesus? Uma esperança, né?
é uma esperança. A volta de Cristo é uma grande esperança para cada um de nós, né? E ela que nos alenta e que nos fortalece, que nos dá apoio e força para buscar a seguir a palavra de Deus, né? É verdade, né? Eu estava fazendo uma visita hoje à tarde para uma família muito querida que tem sofrido muito aí nesse último ano de maneira especial. E ali, relembrando algumas coisas, teve lágrimas, mas quando a gente fala da volta de Jesus, por mais que as lágrimas venham, acalma o nosso coração, não é verdade? E muito especial dessa promessa também é quando a gente lembra que a maior bênção de todas, é a gente estar com Deus. Isso é a maior bênção. E Deus faz questão de, no meio dessa promessa aqui, lembrar a gente de que nós vamos estar com Ele para sempre agora. E claro que envolve preparação, assim como Deus tem preparado um lugar para a gente também tem que se preparar para estar lá com Ele. Não é verdade? Mas tem uma coisa que me emociona também nessa promessa. Eu me sinto assim como criança, né? Aliás, Jesus não disse que para a gente ir para o reino do céu a gente tem que ser como criança? Se você chega, né, tia Milene, você promete para uma criança, você vai levar ela para algum lugar, nossa, ela só vai ficar com aquilo na cabeça, né? Se você fala para ela, vou te levar para uma piscina, vou te levar para a praia, né? Se você deixar, ela vai dormir, vai passar o tempo todo com a roupa de praia, já com os brinquedos preparados ali, tudo para isso. Eu acho que é mais ou menos essa atitude que a gente precisa ter também com a volta de Jesus, né? Essa alegria, essa ansiedade de estar logo com Ele, de que chegue logo esse dia. Verdade. Então, é uma bendita esperança, né? Que acalenta os nossos corações em meio a um mundo que está só o caos, cada vez mais. Agora, a Bíblia fala para a gente como será essa volta. Ela mostra para a gente, dá alguns detalhes. E como será? Se a Bíblia fala, como é que vai ser a volta de Jesus? Como é que Jesus vai vir pela segunda vez? Do mesmo jeito que ele veio da primeira? Não, Milene, vai ser um pouquinho diferente. Aliás, vale a pena a gente lembrar, e por isso que eu disse que esse assunto aqui da volta de Jesus é a sobremesa, né? Não só por ele ser gostoso de a gente encontrar o nosso Salvador, mas também porque ele é o assunto que a Bíblia dá mais detalhes para a gente. A Bíblia tem mais de 1.800 promessas, textos, falando para a gente de o que vai ser e como vai ser a volta de Jesus. Então a gente tem muita informação sobre esse assunto, vale a pena a gente se aprofundar ainda mais para a gente entender um pouquinho sobre isso. Agora, existem algumas coisas que a Bíblia também deixou para a gente, lá em Atos no capítulo 1, quando Jesus subiu de volta para o céu, ali Jesus, os anjos que vieram ali para consolar os discípulos, afirmam que Jesus voltará da mesma maneira que os discípulos viram ele subir. De que maneira? Aí a gente tem algumas informações, mas uma informação bonita que a gente tem aqui, e essa é chave, essa aqui é chave, né? Jesus vai vir nas nuvens. Nós vamos ver Jesus nas nuvens. E por que essa informação é importante e ela é chave? Porque vai existir a tentativa, e Satanás está sempre tentando imitar Deus, né? Então Satanás vai tentar imitar também a volta de Jesus. E ele vai aparecer em Mateus, no capítulo 24, não é verdade, Norivan? Jesus alerta a gente muitas vezes ali, dizendo, olha, cuidado, fiquem alertas, cuidado para vocês não serem enganados, porque vão surgir falsos cristos, vão surgir pessoas vindo em meu nome, falando coisas que eu não disse. Então, essa informação aqui de que Jesus virá nas nuvens do céu, ela é importantíssima, porque Jesus não vai pisar aqui novamente esse mundo contaminado pelo pecado. Entendi. Então, assim, Jesus ele não vem de forma secreta, né? Não. E ele não vem como um mendigo, como um ladrão. Disfarçado, não. Disfarçado, não, né? É um ponto importante, então, é saber que ele vai vir nas nuvens. Isso, né? Visível, né? Visível para todo mundo. E essa é uma pergunta muito importante, Milene, e é muito bom a gente ter essas bases bíblicas para poder conferir esse tema, porque são muitas pessoas que acreditam que Cristo vai voltar, para alguns em um certo momento e para outros em um outro momento, né? E, por exemplo, tem pessoas que acreditam que está um avião
De repente, o piloto é um cristão, né, uma pessoa que obedece à palavra de Deus, que espera a volta de Cristo, e esse piloto, de repente, ele é arrebatado para o céu, né, e aí o avião cai aí e acontece vários tipos de coisas assim. Estão alguns na igreja, uns serão arrebatados, outros serão deixados. Né? Isso é baseado em Mateus também 24, versículo 22. Né? Mas isso é uma interpretação mal do texto. Quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa ver alguns princípios de como interpretar ela. Um deles que eu levo em conta é que a palavra de Deus não pode se contradizer, né? Que Deus não muda. E outra é ver o contexto do que está se tratando, do que está falando. Né? Então, esse é um dos pontos. E aqui em Mateus 24, versículo 29, versículo 30, nesse contexto ele vem falando de que Cristo ele voltará sobre as nuvens no céu com milhares de anjos, com seus anjos, ou seja, tocando trombetas, né? E é para todos de uma vez. Não é para uns aqui, outros acolá, não, é para todos de uma vez. Né? E isso é um ponto muito importante que a gente possa entender, que Cristo ele vai voltar para todos de uma vez só. Não tem segunda chance. E aqueles que estiverem preparados vão ser levados. E aqueles que não estiverem preparados serão destruídos. Né? Vão ser destruídos com as pragas que está falando, por exemplo, em Apocalipse, no livro de Apocalipse. Né? Entendi. Beleza. Só continuando aqui, Milene, que eu achei importante isso que o Neurivan falou, lembrando esses textos aqui. Tinha um pregador, passou muito tempo aqui no Brasil, o pastor Henry Fairabi, ele costumava dizer que o evento à volta de Jesus é o evento mais barulhento da Bíblia. Então não tem como ser silencioso, não tem como ser secreto, né? Quando a gente vê aqui os textos que o Neurivan mencionou, né? De que o sinal vai aparecer no céu, todos vão ver, vai vir nas nuvens, vai vir com poder, com grande glória. O verso 31 diz que vai vir com todos os seus anjos, vai vir com som de trombeta e vai reunir todo mundo. Não tem como ser secreto isso, né? Não tem como ser discreto, e a intenção não é ser discreta mesmo, né? É para que todos vejam, todos saibam o que está acontecendo. Entendi. Então, todos veremos, né? Então, todos veremos. Todo vai ver, isso. Todo mundo. Não, Jesus não vai voltar para o pessoal dos Estados Unidos primeiro, depois para o brasileiro, não, né? Vai ser geral. E aliás, tem alguns mistérios, né? A Bíblia tem alguns mistérios, Milene, e esse, na volta de Jesus, também é um dos mistérios que a gente vai ter que esperar chegar lá para saber. Mas todo mundo vai ver ao mesmo tempo. Como vai ser isso? Não sei. A Bíblia não dá esses detalhes para a gente. É só Deus para resolver esse assunto. Mas todos verão ao mesmo tempo, né? Se a gente for pensar em termos humanos, a gente está num fuso horário aqui, né? Lá na Austrália, na China, do outro lado do mundo, são 12 horas na frente, né? Já é outro dia lá. Então, mas todos vão ver ao mesmo tempo esse Jesus que vai voltar, esse Salvador que morreu também ao mesmo tempo por todos. Interessante, né? Então, pensei aqui na hora que o pastor falou, para a gente, Jesus pode vir de manhã, para eles podem ser à noite. Vai ser à noite, né? Dependendo. Sim, agora. Aí, se for o contrário. Também. Agora, olha uma coisa interessante, já puxando um pouquinho da parábola, né, Milene? Você vê que a parábola, não só essa das 10 virgens, mas outras que temos aqui também, tanto no capítulo 24 como no capítulo 25, interessante que eles destacam para a gente o seguinte: olha, você não sabe o dia e a hora. Isso aqui está bem claro, né? O dia e a hora da volta de Jesus não tem como a gente saber. Tem gente que vai inventando cálculo aqui, pega a data dali, puxa evento histórico de cá e tenta montar alguma coisa ali para dizer, não, agora eu sei o dia e a hora. Não tem, a Bíblia é muito clara sobre isso. Então, isso tem que ser para a gente, não no sentido de a gente ficar apavorado o tempo todo, né? Mas pelo contrário, de a gente estar preparado o tempo todo, com alegria, esperando o melhor presente de todos, que a gente está com o nosso Salvador, o nosso Deus. Verdade. Pessoal, participem, tá? Deem sua opinião aí sobre essa promessa maravilhosa de Jesus. O que você acha? Fala aí, faz alguma pergunta, se você tiver também. O Orisnaldo, ele falou assim: boa noite, povo de Deus. Boa noite, Naldo. Esse é o motivo que alegra o meu coração. Ter certeza que Jesus logo voltará traz esperança e alegria
ao meu coração, ao meu também, ao de todos nós que acreditamos nessa promessa linda, né? Então, a gente já viu que todos vão ver. Agora eu queria saber, Neurivan e pastor, qual será o propósito da volta de Jesus? Por que Jesus vai voltar de novo? O propósito da vinda de Cristo, por exemplo, um dos textos que diz isso, é o próprio livro de Apocalipse, né? Capítulo 22, versículo 12. Ele diz que Cristo vem para pagar cada um segundo as suas obras, né? Ou seja, muitas pessoas dizem, as obras salvam. Para que servem as obras? As obras não salvam. Mas Cristo é bem claro em dizer aí que Ele vai pagar cada um conforme as suas obras, né? As obras realmente não salvam, mas ela é o resultado do que a gente está fazendo, né? A gente está obedecendo a Deus, a gente aceita Cristo como nosso Salvador, obedece a palavra de Deus ou não? É através dela que nós mostramos as nossas atitudes, né? O que a gente está buscando, através das nossas obras. É verdade, né, irmão? Você tocou num ponto muito importante, porque tem muita gente que fica, né, não, eu vou fazer coisas boas, né? Eu vou obedecer a Deus, eu vou fazer aquilo que Ele está colocando na palavra, porque eu quero ser salvo. Não é assim que funciona, né? É verdade que na volta de Jesus haverá sim um momento da recompensa. Cada um vai receber aquilo de acordo com o que fez, né? Se a escolha dele, se as decisões, os atos dele, as obras dele foram de acordo com a vontade de Deus, é uma recompensa. Se foi contrário àquilo que Deus colocou, é outra recompensa, né? Tem uma outra parábola também em Mateus 25 que fala um pouquinho para a gente sobre isso, a parábola dos talentos, né? Mas uma coisa importante sobre esse propósito da volta de Jesus, e de novo, a volta de Jesus não é para assustar a gente, não é para a gente ficar com medo, né? A volta de Jesus é para ser o momento mais aguardado, mais sonhado, mais desejado de todos os tempos, porque nós vamos encontrar com a pessoa que mais ama a gente. Como é que a gente pode ter medo num momento como esse? Não tem como, né? É verdade. Às vezes as pessoas ficam, né, vêm para a igreja, busca com medo do fogo, né, que vai consumir Satanás e os anjos. Mas esse é outro assunto, né? Mas a gente tem que ser diferente, a gente tem que se preparar, porque a gente ama Jesus e a gente quer dar um abraço gostoso nele e agradecer tudo que ele fez. Vai ser totalmente diferente o modo que você vai se preparar, né? É verdade mesmo. Você falando em abraço agora, a gente está no meio dessa situação aí da pandemia, uma das coisas que eu mais sinto falta é os abraços. Por isso, quando chegar no céu, eu quero dar um abraço de 5 anos em Jesus, né? Então, do milênio, 995 anos, eu vou fazer outras coisas. 5 anos eu vou estar abraçado com ele. Mas como é gostoso a gente sonhar, aguardar e desejar esse encontro maravilhoso que a gente vai ter. E, de novo, né? Não apenas com o nosso Salvador, né, Milene? Acho que vai ter mais gente que a gente vai encontrar lá também, né? Exatamente. Essa seria a minha pergunta. Porque, olha só, eu tenho um tio que já faleceu mais quase 20 anos. E eu tenho certeza que ele era um homem de Deus, fiel, temente ao Senhor. Tenho uma prima que vai fazer 4 anos que ela faleceu. Temos os irmãos em Cristo que faleceram aqui. Manu, vai fazer 1 ano que a gente perdeu nossa amada. E eu tenho certeza que eles dormiram o sono dos justos, podemos dizer assim, né? Porque a morte, que a gente também vai estudar sobre esse assunto, é um sono. O que vai acontecer com eles quando Jesus voltar, pastor? Eles já estão no céu? Como é que funciona? Eu queria saber o que vai acontecer com eles. Lembra que a gente leu aquele texto lá, Milene, que fala do reencontro, né? Que os anjos vão sair, vão agora recolher, né? Juntar todos aqueles que descansaram no Senhor, que dormiram sonos do justo, como você colocou, e vão reunir agora para a gente encontrar junto com o nosso Salvador. Esse é o dia do reencontro, para nunca mais haver separação. Então, a Bíblia não afirma para a gente, de maneira nenhuma, né, que essas pessoas ou já estão no céu, ou estão sofrendo em algum lugar, elas estão simplesmente dormindo, né? Dormindo, descansando, e quando Jesus, o próprio Jesus,
chamar essas pessoas à vida novamente, elas vão atender a voz que já estão acostumadas a ouvir, né? Que é natural para elas, elas vão ouvir essa voz e o Jesus restaurador da vida vai nos dar vida novamente. Dá um nó na garganta só de imaginar, né? Dá sim, Milene. Eu gostaria de ler um texto aqui, se permite. Sim, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, né? Que diz assim, ó: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A Bíblia é bem clara em dizer, né, de que os mortos em Cristo vão ressuscitar quando Cristo voltar. Né? E essa é a esperança que eu tenho. A minha maior esperança é de ver Cristo, é de morar com Cristo. Mas eu já perdi muitos entes queridos, e um deles foi meu pai. E eu tenho essa esperança de um dia encontrar com Ele. Claro que a maior esperança é estar com Cristo, mas eu também quero encontrar com meus entes queridos. A promessa de Cristo é bem clara em dizer: aqueles que morreram crendo nele, quando Cristo voltar, eles vão ressuscitar para morar na eternidade com Deus. E aqueles que estiverem vivos, essa é a minha esperança. Eu acredito também que os que estão aqui, né, que estejam preparados. E aqueles que estiverem preparados, vivos, vão ser também transformado, como diz 1 Coríntios capítulo 51, versículo 15, capítulo 15, na verdade, versículo 51 adiante, né, vem dizendo que os mortos vão ressuscitar transformados, logo os vivos vão também ser transformados e ambos vão ser levados para o céu. E essa é a esperança que nós precisamos ter, que nós cada dia vemos a esperar a Cristo e para habitar com Ele e ter a esperança de encontrar com aqueles nossos entes queridos que já se foram. Muito bem. A irmã Edna está dando boa noite, né, para a gente, e ela diz: é a mais linda promessa, é a nossa esperança estar neste evento, né? O Orisnaldo, né, o Naldo diz: o gostoso da volta de Jesus não será só ver o próprio Jesus, mas também poder reencontrar os nossos amados que dormem em Cristo. Com certeza, eu me emociono, né, choro, porque é recente, né, a Manu tem, né, a irmã Antônia, a irmã Larico, enfim, meu pai também, ele não era cristão, mas a gente não sabe, né, pastor? A gente vai ter surpresas no céu. Meu irmão, enfim, muita gente. Tá, isso vai acontecer com quem estiver, quem morreu, né? Quem estiver morto. E o que acontecerá com todos os justos, no caso? O Neurivan falou que quem estiver vivo vai ser transformado, tal. E o que vai acontecer com todos os justos? Essa transformação, a gente tem muita gente aguardando também, né, Milene? até ontem o pastor Herman estava aqui com a gente, né, falando sobre o assunto do milênio. A Maria se empolgou porque descobriu que ela vai crescer, né? Faz parte da transformação. Mas não só a transformação física, né? Acho que mais importante é a gente poder conviver de maneira tranquila uns com os outros, a gente poder ter alegria sempre na presença uns dos outros e a gente poder estar com o nosso Jesus. Então, nesse momento, quando a Bíblia descreve aqui o texto que o Neurivan leu aqui de 1 Tessalonicenses 4,17, diz que então os mortos vão ressuscitar, no verso 16. No verso 17 diz: os que estarão vivos, né, serão agora arrebatados, todos juntos agora aqui. Todos juntos. Isso é uma coisa importante, Milene, e todos que estão acompanhando aqui também, porque ninguém vai entrar no céu primeiro do que o outro. Todos nós entraremos juntos lá. E eu fico imaginando, tentando imaginar esse dia, né, de você encontrar, abraçar, né? Você mencionou aqui a Manuela, Milene, eu não queria nem mencionar para a gente não se emocionar também, mas hoje eu passei na casa da Dona Margarida, né? E ela lembrando e falando, puxa, imagina como é que ia ser a Manuela aqui para conhecer a Maitê, né? A netinha dela que acabou de nascer.
E vai ter muitos momentos lindos como esse, né? De a gente apresentar para aqueles que descansaram a nossa família, né? Os nossos filhos, netos, enfim, vai ser um momento muito feliz, muito gostoso dessa reunião, né? Esse encontro maravilhoso que vai ter entre aqueles que descansaram, que dormiram no Senhor, aqueles que estarão vivos ali na volta de Jesus, e agora todos juntos vamos encontrar o nosso Salvador. Amém. Amém. Agora, a gente sabe que Jesus vai voltar, que a gente precisa ter um preparo, né, para isso. Esse preparo, ele tem que ser diário. Agora, o que a gente precisa lembrar para se preparar diariamente para a volta de Jesus? Tem alguma coisa que precisa estar sempre na nossa mente, que a gente não pode esquecer? Milene, tem muitas coisas, né? Apesar de eu gostar sempre de lembrar de que as coisas de Deus são simples, e a Cíntia está mencionando aqui no nosso chat aqui, de que essa promessa dá força para ela seguir, né? Nesses dias tão duros e difíceis que nós estamos vivendo. Mas uma das coisas do preparo, que faz parte do preparo da volta de Jesus, é a gente lembrar que nós não somos deste mundo, né? Quando a gente começa a viver só para essa vida e esquece, né, da vida que Deus tem preparado para nós, a gente se perde um pouquinho. Por isso que a palavra de Deus, a Bíblia, é essa luz que guia, né, o nosso caminho, que ilumina os nossos passos, para a gente não se perder. Então, eu diria 2 pontos muito importantes aqui para a gente permanecer nessa preparação. Lembrar de que nós não fomos feitos para esse mundo e permitir que a palavra de Deus nos guie todos os dias, como você mencionou, Milene. Não é um assunto que a gente precisa pensar só uma vez por ano, né? Um momento da vida ou uma situação que a gente passa. Esse precisa ser um assunto diário da nossa vida. O João capítulo 14, né, que Cristo vem falando aí sobre a esperança, né, que ele diz: não se turbe. Pastor e Milene, é muito triste ver pessoas que não têm esperança na volta de Cristo. Uma pessoa que vive sem esperança na volta de Cristo, ela é uma pessoa diferente. Ela é uma pessoa triste, né? Por exemplo, quando a gente vê um enterro de um cristão, e para uns que não é cristão, a gente vê a diferença que aí não há tanto choro, tantos lamentos, como no enterro de uma pessoa que não era cristã, né? E por quê? Porque eles têm a esperança de que um dia Cristo vai voltar e ele vai encontrar com essas pessoas de novo. E as pessoas que não têm essa esperança de que há um céu preparado para eles, para o seu povo, para os filhos de Deus, essas pessoas, elas vivem uma vida triste. Nós sem esperança não somos nada. Sem sonho nós não somos nada. E o maior sonho que a gente deve ter é o sonho de encontrar com Cristo. É o sonho de morar na nova terra, no céu, né? Os 1000 anos e depois da nova terra. Essa é a maior esperança que nós precisamos ter. É de que um dia Cristo vai voltar. E aqueles que se foram, eles vão ressuscitar para morar com eles também, né? Tem essa esperança em Cristo. Se você é uma dessas pessoas que não acreditam que Cristo vai voltar, que Cristo vai ressuscitar aqueles que morreram crendo nele, acredite na Bíblia, porque a Bíblia é bem clara em dizer isso. E a Bíblia é a palavra de Deus, ela não mente. Tudo o que foi dito aqui até hoje já se cumpriu. E tem muitas coisas que ainda vão se cumprir, na verdade não tantos, né? Mas, porque a maioria das profecias já se cumpriram, faltam poucas. Mas o que Cristo diz, o que a palavra de Deus disse até aqui, ela se cumpriu. E a promessa de que Cristo vai voltar, essa foi feita por alguém que jamais pode mentir. Cristo não mente. É verdade, né, Ivan? Esse é um ponto muito importante também. Mas tem um texto aqui, Milene, que está aqui no nosso estudo, de 2 Pedro, capítulo 3, do verso 8 até o verso 10, que lembra aqui algumas coisas importantes que também estavam lá na parábola, né? Na parábola diz que todas elas se prepararam e o noivo demorou, né? O noivo atrasou. Lógico que a cultura do Oriente lá, o casamento é diferente, né? Aqui é a noiva que atrasa, né?
Lá é o noivo. A noiva fica esperando o noivo chegar, enfim. Mas nesse período, nesse tempo de uma aparente demora, a gente é lembrado aqui nesse texto de que para Deus o tempo passa diferente do que para nós, né? Aquilo que para nós são 1000 anos, para Deus é um dia. Para Deus é pouco tempo. E até por um detalhe importante que o texto traz para a gente também. Essa aparente demora de Deus é justamente Deus dando tempo, oportunidade na sua misericórdia para que todos se arrependam. Todos. Deus quer salvar a todos. Por isso que esse texto que você mencionou da Bíblia, também muito conhecido, lá de João 3,16, que diz para nós que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para quê? Para que todo, também, né? Todo que nele crê não pereça. Não é interesse de Deus que ninguém fique separado dele. Pelo contrário, Deus tem todo o interesse, fez tudo para que você seja salvo, para que você viva eternamente com ele. Então, esse aqui é um ponto muito importante também da nossa preparação, porque às vezes nessa ansiedade ou nesse desejo que esse dia chegue logo, a gente pode ser tentado, né, a se desanimar, porque parece que está demorando. Mas Deus não demora, Deus não se atrasa, né? Não foi essa a pergunta inicial do vídeo lá? Quando alguém promete uma coisa e não cumpre, como é que faz? Deus não deixa de cumprir, Deus não se atrasa. É justamente nessa intenção de que todos sejam salvos. Pastor, isso me faz lembrar muito, assim que eu voltei para a igreja, eu tinha uma oficina de bicicleta, né? E meus amigos, eu tinha vários amigos aí, e tinha uma sinuca também aí. E quando eu voltei para a igreja, eu tirei essa sinuca, mas continuei com a oficina. E eu pregava a palavra de Deus aí. Comecei a pregar para meus amigos. E teve um que disse assim, cara, tu acredita que Jesus vai voltar? Eu cresci, meus pais cresceram, meus avós dizendo isso. Jesus vai voltar, Cristo vai voltar. Te prepara que Cristo vai voltar. Cristo não vai voltar, rapaz. Isso é ilusão, Cristo não vai voltar. E 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim, ó, que é o versículo que o pastor estava mencionando. Versículo 9 diz assim, ó, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perda, senão que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o desejo de Deus para nós, pastor. Que todos nós nos arrependamos, que todos nós nos convertamos. Ele não quer achar ninguém perdido. Como o pastor citou aqui, Ele não quer que ninguém se perca. Como diz a Bíblia, Ele quer que todos nós se preparamos para a volta dEle. A morte de Cristo ela não pode ser em vão na tua vida. Aqueles que aceitam Cristo como seu Salvador, a morte de Cristo ela vai ter um resultado muito importante. Mas para aqueles que não aceitam, para Ele vai ser em vão. Então, não deixa que a morte de Cristo seja em vão na tua vida. Aceite a Cristo como teu Salvador. E acredite nas suas promessas, porque um dia Ele vai voltar. Isso é bem claro. E Cristo não mente. Essa promessa foi feita por alguém que jamais pode mentir, porque Ele é o Pai da verdade, Ele é o Criador da verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida, como Ele diz lá em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então acredite, confie nas promessas de Deus, porque Cristo vai voltar. Amém, amém. A Maria fala, né, que devemos confiar na sua promessa e nos prepararmos diariamente para estar no céu, buscando a sua palavra. A irmã de Janira, amém, muito bom mesmo, que Deus abençoe sempre. Gente, é muito bom, muito bom. A gente já viu aqui que a volta de Jesus vai ser algo que todo mundo vai ver, né? Vai vir sobre as nuvens do céu com os anjos, né, no seu trono de glória, né? Nós vimos ontem com o pastor ressuscitando, né? Um detalhe importante que eu vi ontem com o pastor é que Deus vai estar no trono dele e Jesus ao lado no trono dele também. Isso é interessante. O Espírito Santo já vai estar aqui cuidando da gente, né? Muito bacana tudo isso. A gente viu que, como o Neurivan falou, que todo olho vai, né? Todo mundo vai
quando Jesus vir, vai retribuir a cada um conforme as obras que fez, né? E aqueles que amam a volta de Jesus, que se preparam para a volta de Jesus, a vinda de Jesus, vai receber uma coroa de justiça. E agora eu queria que a gente falasse rapidamente, o Neurivan falou de profecia se cumprindo, essas coisas. Então, eu queria que né, o pastor e o futuro pastor resumisse aqui para a gente quais sinais são esses que antecedem a volta de Jesus, que já aconteceram, que estão acontecendo, que vão acontecer. Milene, de novo, são muitos sinais e como a gente já disse, são muitos detalhes. Nós temos muitos detalhes, tanto sobre a volta de Jesus em si, quanto os sinais. Apesar, de novo, de a Bíblia ser clara de que a gente não sabe nem o dia e nem a hora, a gente pode ver pelos sinais que isso está acontecendo. E quando a gente olha os sinais que a Bíblia descreve, e a gente vê o que está acontecendo hoje no mundo, não tem como a gente não entender que está muito, muito, muito perto de a gente ter esse momento especial, maravilhoso, da volta de Jesus. Por exemplo, aqui ainda no texto de 2 Pedro 3, agora o verso 10, diz assim, olha, o dia do Senhor virá como um ladrão, ou seja, ninguém vai avisar, o ladrão não passa, deixa um cartão e diz assim, hoje à noite eu vou passar na sua casa, né? Ele não avisa isso. Mas, e olha só como ele diz aqui, os céus vão desaparecer com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudada. Agora, olha só, antes de que chegue esse dia, um detalhe importante que a gente tem. Opressão social. A gente não está vendo isso hoje, né? Hã? Não estamos vendo pouco. Pessoas, os mais ricos ficando cada vez mais ricos e os mais pobres ficando cada vez mais pobres. Isso é opressão social. E Deus nunca foi a favor disso. E essa intensificação, e esse é um detalhe importante, né, Neurivan? De que isso aqui sempre existiu. Se a gente for olhar isso aqui sempre o mais rico oprimiu o mais pobre, né? Agora, quando a gente vê isso se intensificando, né, de uma maneira nunca vista antes, a gente entende, então, que realmente esta profecia está se cumprindo, este sinal está se cumprindo também. Como Cristo disse, né, é o princípio das dores, né? Seria o princípio das dores. E uma das coisas interessantes que fala aqui, por exemplo, que Cristo diz em Lucas capítulo 21, versículo 11, ele diz assim, haverá grandes terremotos e epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. A gente está vivendo uma epidemia, né? Uma pandemia, né? Então, as profecias elas estão se cumprindo. E outras coisas também que ele diz aqui, haverá fome. A gente já está vendo isso na nossa porta, né? Nós estamos vendo isso no nosso próprio país. A fome antes ela estava só na África, por isso dado aí alguns desses aí. Venezuela é um dos países que está passando por grande dificuldade. Cuba, né? E a fome. A Argentina também já pode estar acontecendo também isso aí. E a fome, ela está chegando no nosso país. E relacionando isso, né, Neurivan, com a opressão social, não é porque não há produção suficiente de comida para todos. Pelo contrário, né? A gente produz muito mais comida do que o necessário. Só que poucos controlam e muitos sofrem, infelizmente. Mas um outro ponto também, que acho que relaciona a todos aqui, né, Neurivan, quando a gente vê assim aquilo que a gente pode chamar de uma decadência moral, as pessoas não têm mais valores. E olha só a descrição que a Bíblia faz, né? Pensando num texto que foi escrito há quase 2000 anos atrás, olha só a descrição que a Bíblia faz, vamos ver se encaixa com o que a gente está vendo hoje que acontece na sociedade. Olha só, 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 até o verso 5. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder.
Parece que foi escrito hoje, né? Então, a Bíblia também está montando um cenário para nós, não só de sinais que a gente pode ver na natureza, os terremotos que o Neurivan falou, que também são sinais importantes indicando para a gente, mas quando a gente olha para as pessoas, né, a gente vê também esse cenário que a Bíblia monta para a gente, do que acontece na vida das pessoas, que nós também podemos perceber que é um sinal claro, indicando de que Jesus está muito, muito perto de voltar. Uma das coisas que me chama a atenção nesse texto, pastor, é que a Bíblia diz, né, de que muitos perderão o amor por Deus, né? E Mateus capítulo 24, versículo 13, diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, para nós alcançarmos nossa salvação, nós precisamos perseverar. E aqui diz que o amor de muitos se esfriará. E é o que a gente pode estar percebendo se tratando de religião, de Cristo, de Deus, né? Muitas pessoas estão se esfriando, né? Estão deixando Deus, estão caindo, né? Se desviando, se afastando de Deus, né? Mas aqui diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós precisamos perseverar, nunca esfriarmos, porque quando mais se chega perto da volta de Cristo, como Cristo diz lá em Lucas capítulo 24, nós, na verdade, precisamos levantar a cabeça quando vê essas coisas acontecer, porque é sinal de que Cristo está voltando. Nós precisamos nos preparar cada dia mais, esperar pela volta de Cristo, né? É verdade. Erguei a cabeça e exultai, né? Gente, que maravilha, né? Que bênção. Nossa, que promessa linda. O que a gente tem que decidir hoje, então? Ter fé, acreditar nessa promessa e se preparar. Porque, como nós vimos aqui, os sinais estão aí escancarados para a gente. Então, assim, só não vai para o céu e se preparar para agradecer Jesus pessoalmente quem realmente não quer. E como foi dito aqui, ele está dando chances. Não voltou ainda, porque talvez eu ainda preciso me preparar. Por isso Jesus não voltou ainda. Ele não retarda, ele não está demorando, né? É um amor que é muito grande e ele quer que todos se salvem. Mas Jesus, ele é gentil, ele é amoroso, ele não entra como Satanás entra na nossa vida. Ele quer que você permita isso, né? Porque Satanás não, se você der um espacinho, ele entra e faz. Às vezes mesmo sem a gente dar, ele tenta entrar, né? Sem você dar nem um espaço. Mas Jesus, né? Tinha um pregador que gostava de falar isso, eu achava muito bonito a maneira como ele colocava, né? Jesus é um cavalheiro, né? Ele é gentil, então ele oferece, e nós temos a liberdade, nós temos toda a liberdade de aceitar ou não. Hebreus capítulo 10, verso 37, reafirma essa promessa de uma forma muito bonita, quando diz aqui, olha, aquele que vem não vai tardar. Ele vem. Ele vem. A promessa não vai falhar. Amém. Você vai refletir aí sobre essa promessa linda de Jesus, ouvindo um louvor. Sempre ouvi que existe um céu, que meu Jesus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava me esperar nesse meu novo e lindo lar. Belos jardins, lago de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mal, um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar,
suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos por quem sempre orei, e os que dormiam no Senhor agora o cantam em louvor. Glórias ao Rei, meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eterno amor que me salvou. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Senhor seja louvado. A Bíblia falando em Hebreus capítulo 5 a respeito do que Cristo fez por nós, no versículo 9 diz assim, ó: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, a Bíblia é bem clara em dizer, se você quer ser salvo, você precisa seguir a palavra de Deus. Como ele diz lá em João capítulo 14, versículo 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E essa é a esperança de Deus para ti e para cada um de nós, é que nós estejamos preparados para a volta dele. Eu te convido a ficar de joelho para terminarmos esse estudo, para terminarmos falando com Deus. Soberano eterno Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque Tu nos dá a oportunidade, Pai, de falar de Ti para nossos semelhantes, Senhor. Trazer a Tua palavra, Senhor, para as pessoas que talvez estão sem esperança. Pai amado, ó Deus Espírito, te peço, Senhor, que Tu faças-se presente na vida dessa pessoa. E ajuda, Senhor, ela a entender de que realmente Tu tem um céu preparado para ela. Que ela venha ter a esperança, Senhor, de encontrar com aqueles seus entes queridos que já se foram. Ela venha entender, Senhor, de que as Tuas promessas são fiéis, que Tu é um Deus que não mente, Senhor. Diferente do inimigo que coloca os falsos profetas para enganar aqueles que querem Te buscar. Para enganar o Teu povo, para enganar as pessoas. Mas que elas venham entender, Senhor, de que Tu é um Deus verdadeiro, que a Tua palavra é verdadeira, que Tu vai voltar para buscar os Teus filhos. E ajuda, Senhor, ela, coloca no seu coração, na sua mente, o desejo, Senhor, de morar contigo na eternidade, Pai. E ajuda, Senhor, ela a se preparar a cada dia. Pai, te peço que Tu abençoe aqueles que estão enfermos, Senhor. Visita-os, Senhor Deus, e faça, Senhor, a Tua vontade na vida deles, que Tu venha ajudá-los, Senhor, e salvá-lo, principalmente porque essa é o maior desejo que Tu tem é dar salvação para cada um de nós. E que Tu venha salvar essas pessoas, Senhor. E que Tu venha dar esperança para aqueles que perderam os seus. E, Pai amado, Senhor, que Tu venha fortalecer o coração daqueles que perderam também os seus entes queridos, Senhor. Não o abandone, Senhor. E também não deixe que eles venham desanimar. É no nome de Cristo que te pedimos, Senhor. Também quero te pedir especial também, Senhor, outro pedido pelos líderes, Senhor, da Tua igreja. Fortalece, Senhor, dê sabedoria e inteligência a cada dia para eles fazerem a Tua vontade, Senhor, e ser fiéis às Tuas promessas. Amém. Pai,
só podemos obedecer a Tua palavra, como diz aqui em Hebreus, nós só podemos obedecer a Tua palavra com o Teu poder, com o poder do Espírito Santo. Então, te pedimos que Tu nos batize, ó Deus amado, com o Teu poder, para que possamos fazer a Tua vontade, Senhor, e estar preparado para a volta de Cristo. É no nome dEle, de Cristo, que te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor.